Este é o CMPH Podcast, o podcast do Centro de Memória e Pesquisa Histórica. Salve galera, beleza? Aqui é o Brunão do Centro de Memória e Pesquisa Histórica. Estamos começando o nosso segundo episódio do podcast, o CMPH Podcast. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes aí, toda a galera que está no final das férias de agosto. Esse semestre que teve o retorno presencial aqui da Unifesp foi um semestre difícil, um semestre turbulento aí com esse retorno, e o fim de semestre foi complicado. Estou aqui com as monitoras do Centro de Memória e com a nossa convidada, apresentar as monitoras que vocês geralmente conseguem ver na página do Instagram. Algumas são carinhas novas que vocês nunca viram, outras já são rostinhos conhecidos. Eu estou aqui hoje com a Mayara Puck, dá um salve aí, Mayara. Oi, gente, tudo bem? A Fabiane Goulart. Fala. A Júlia Góes. Oi, gente. A Isabela Couvre. Olá! E a nossa convidada do podcast de hoje. Primeiro, eu queria agradecer pela presença, Juliane Cavalcante. Ju, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ela não está participando apenas do podcast, ela fez muito mais do que apenas a participação, então desde já a gente agradece a sua presença, agradece a sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Salve, galera! Antes de começar o podcast, falar sobre a redemocratização, que é o tema do nosso podcast, é o tema deste episódio, tenho dois recados para a galera aí da Unifesp. O primeiro recado é o edital de monitoria do Centro de Memória e Pesquisa Histórica, o edital 2022-2023. Então, se você está na graduação, está cursando História, a matrícula tem que estar ativa, tá? Se você está com a matrícula ativa, já conhece o Centro de Memória, conhece o nosso trampo no Instagram, conhece o espaço físico. Se não conhece, pode vir também, que a gente está aberto nesse fim de férias. A Isa vai falar um pouco sobre o edital de monitoria, o que precisa. A gente pede algumas especificações, mas não é nada muito difícil, né, Isa? É isso, gente. Então, o Centro de Memória e Pesquisa, ele abre inscrições para selecionar um monitor bolsista, segundo o edital de monitoria do Prograde, nessa edição do segundo semestre de 2022 e do primeiro semestre de 2023, porque o monitor bolsista tem uma duração aí da monitoria de 10 meses, a bolsa é no valor de R$400, e existem alguns pré-requisitos. Então, como o Brunão falou, tem que ser aluno da Unifesp, graduando. Esse edital vai até dia 29/8/2022, então vocês têm mais alguns dias aí para se cadastrarem. O cadastro é feito por e-mail e também são realizadas entrevistas para selecionar os monitoras para o Centro de Memória. O início do trabalho é no dia 6/9/2022 e eu vou falar por cima um pouco dos procedimentos. Então, para se cadastrar... Calma, respira. Bebe água. Para se cadastrar, para ser monitor do Centro de Memória, é preciso mandar um e-mail para o e-mail do Centro de Memória, que é cmphhistórica@gmail.com, mas tem disponível no nosso Instagram também, todos os passos para o cadastro estão disponibilizados no Instagram e bem especificados no edital. É preciso mandar o histórico escolar em formato PDF, um texto em uma lauda exprimindo por que deseja vaga, quais são os horários disponíveis e algumas outras questões, e especificar o assunto da mensagem. Galera, esse histórico escolar aí tá especificado no edital como histórico escolar, só que é o histórico acadêmico, tá? Então vocês entram lá na intranet, quem tem acesso, acho que creio que todos têm acesso, né? Só os ingressantes não têm acesso à intranet, né? Eles têm acesso? Pode falar, parça. Tem acesso. Eles têm acesso. A gente recebe quando entra. A gente já recebe a senha. Pode falar, parça. Pode falar. Depois de um tempo já é feito o login pelo que eu lembro. Pra mim já é assim. Até mesmo pra tirar as cotas, né? Tipo, de impressão precisa... Então, se vocês já têm acesso à intranet, entra lá. Se vocês tiverem dúvida, não manjo tirar o histórico acadêmico, manda um salve pra gente no Instagram, por e-mail aí, fala com a gente que a gente ajuda, né, para vocês conseguirem todas as documentações certinhas. Mas é bem facinho, é só entrar na Unifesp, na intranet, e vai ter lá uma abinha escrito histórico.
E lá fica disponível o nosso histórico durante toda a graduação. É isso, gente. A gente conta com a inscrição de vocês. Estamos no aguardo. Provavelmente, quando sair esse podcast, só vai restar uma semana para as inscrições. Se mandar depois, não dá para aceitar, tá, gente? Então, se organizem, mandem a cartinha, coloquem aí o que vocês têm que falar, o porquê que vocês querem a vaga. Mano, brisa, mas com calma. Calma, porque tem uma avaliação, né? O processo, as especificações estão no edital, o edital tá disponível na página da EFELED, tá disponível na nossa página do Instagram, como a Isa falou, então é isso. O outro recado que eu tenho aqui, falando com a Fabi, é a entrevista que ela deu sobre o Centro de Memória e Pesquisa Histórica com a galera do Jornamento, né? Saiu na 4ª edição do jornal deles, é um jornal que ele tem as publicações físicas, só que essa publicação, como foi publicada em período de férias, ela só está disponível online, né? Por e-mail, vai estar disponível no Drive deles e também é enviada por e-mail. O intuito deles é também disponibilizar depois fisicamente quando o campus voltar, mas para ter acesso vocês já podem conseguir ir no Drive deles só e no Instagram do Jornamenta. E é uma entrevista que eu falei um pouquinho sobre o Centro de Memória, sobre o que a gente faz, a nossa equipe, um pouquinho como surgiu e a importância da memória para a pesquisa histórica. Então é só ir lá, dar uma conferida que tá bem legal. E aí, para vocês que quiserem, né, conhecer, né, a matéria tá bem legal sobre o Centro de Memória, fala um pouco dos nossos acervos, das atividades que a gente pratica aqui no Centro de Memória, é só dar uma lida na matéria, mas segue a gente no Instagram, que aí vocês conseguem ter bem mais acesso pelos nossos stories, pelas nossas publicações e pelos projetos que a gente está fazendo. Valeu? Tem nada como um tempo após um contratempo no meu coração. Voltamos depois dos recados agora para falar sobre o processo de redemocratização aqui do Brasil, né, na década de 70, década de 80. Estamos aqui com a Juliane Cavalcante, como já citada. Ju, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória acadêmica, da sua formação. Inclusive, você colou grau esses dias, né? Foi. Colou grau, foi quando mais ou menos? Foi, acho que é dia 2, né? Foi comecinho de agosto. Gente, desculpa, eu tô meio perdida na data. E a gata já tá no mestrado, viu, gente? Aí, mestrado. Falando em mestrado, falando em gente graduada, aqui na mesa a gente tem mais uma pessoa que tá com a graduação ok, mano. Só a graduação, por enquanto. Palmas! Mais palmas aí pra Maraia. Eu contei que eu ia fazer isso. Agora ele vai pôr a música Pipoco de fundo, que ele falou. É a música que toca quando ela é pega pelo Vecna, tá ligado? Então, Maraia, papo de amigo, vai ser papo bem chororô, mano. A gente queria te parabenizar pela sua trajetória. Mano, é um privilégio ter você como amiga, ter te conhecido nessa graduação. Então, mano, papo reto. Fico envergonhada. Não precisa não, mano. A gente tá vendo que você tá vermelho. Fofinho. Inclusive a Mayara eu conheci durante a graduação, né? Aqui na Unifesp, eu me graduei aqui. Agora no mestrado, mas, assim, Mayara foi, assim, logo de cara, assim, uma pessoa muito especial, porque, né, não tem como não gostar de Mayara, né, gente? Só pra uma nota de rodapé, Maraia e Mayara é a mesma pessoa que a gente chama ela aqui de Maraia. Mas é isso, os parabéns aí pra Maraia, graduada em História. Aí, ó, pra poucos, hein, pra poucos. E aí a gente continua. Ju, fala um pouco da sua trajetória, fala um pouco da sua pesquisa pra gente. Tá, então vamos lá, desde o princípio. Eu entrei na graduação aqui na Universidade Federal de São Paulo em 2017. Desde o início, eu tinha muito interesse em fazer alguma iniciação científica, né? Foi aí que eu conheci o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que inclusive a entrevistada do programa anterior, que foi a Vitória, entrou junto comigo no PET, né? Tem todo um processo seletivo e tudo mais. Lá eu me deparei com o professor Denilson Botelho. Também tinha o Jaime Rodrigues, né? O professor Denilson,
eu tava tendo na mesma época a matéria dele de História do Brasil, né? E a gente tava estudando um período do início do século XX. E aí eu comecei a perceber que eu me interessava muito por História do Brasil. Eu me interessei principalmente pela questão social, né? Da história social. E eu vi que essa era a ênfase do professor Denilson. Esse foi um dos motivos que eu entrei no PET, para me aproximar um pouco desses projetos que eles tocavam, né? Porque o PET é o quê? O PET, gente, é um programa muito interessante que tem em universidades e ele tem a frente de pesquisa, extensão e ensino, né? Na frente de pesquisa, o Denilson, ele tava tocando um projeto de anistia, que começou justamente quando eu entrei, sobre a Lei da Anistia de 1979. Foi no período dessa abertura e da redemocratização. E aí eu me interessei muito, né? A gente começou a trabalhar em grupo. Inclusive, salve Pet aí, galera que já saiu, galera que tá agora. Me interessei muito por esse tema. No momento, eu estava pesquisando sobre indígenas com a professora Maria Luísa, né? Olha aí. Só uma nota de rodapé. Comigo, né, não sei se pra geral foi assim, eu tive Brasil 2 com o André Machado e participei daquele projeto dele, Povos Indígenas Entre Olhares. É incrível, é um curso de extensão, né? Eu Exato. fiz também. E foi o primeiro tema que me veio à cabeça pra fazer OMC, pra fazer TCC. Eu acho que pra muitas pessoas acontece Sim. isso. Eu acabei ficando nesse dilema. Continuo pesquisando sobre indígenas ou vou pra século XX, né? Porque indígenas eu tava no 19. E eu pensei, o Denilson foi lá, deu uma puxadinha de saco, né? E aí eu falei, tudo bem, vamos fazer esse projeto, vamos tocar esse projeto para fazer uma iniciação científica. Aí eu fiz o projeto, mandei para a FAPESP, né, que a FAPESP é um órgão de fomento a pesquisa de iniciação científica, mestrado, doutorado, te dá uma bolsa. Nesse momento eu ainda estava no PET, mas eu consegui a bolsa, eu fui aprovada, né? E aí eu comecei a fazer a minha iniciação científica como resultado do projeto que a gente tinha começado a fazer no PET, né? O PET, inicialmente, selecionou alguns jornais de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Brasília. Então, dando como exemplo, né? Tinha Folha de São Paulo, tinha o Globo, Correio Brasiliense, Tribuna da Imprensa. A gente fez o quê? A gente fez um levantamento dos principais assuntos dentro do recorte de 1979 para falar sobre a Lei da Anistia. E me chamou muito a atenção esses assuntos, né? Só que acabou aí o projeto do PET. O Denilson falou, eu acho que você tem potencial, aliás, todos do PET, né? Tinham o potencial de começar uma pesquisa. E aí eu falei, vamos então. Aí eu comecei a pesquisa de iniciação científica, né? E foi aí que eu analisei esses jornais e fui fazendo a minha iniciação científica. E depois eu também usei para monografia, né? E tudo isso aconteceu assim durante o período da pandemia, né? Então foi uma pesquisa um tanto solitária. Mas assim que eu terminei, eu fiquei em outro dilema, que era se eu prosseguia com esse assunto no mestrado ou se eu mudava, porque o professor Denilson Botelho, ele tem duas frentes, né? Ele pesquisa tanto a área da imprensa quanto a área da literatura. E eu gosto muito da Hilda Ilst, né? Aí eu pensei, putz, será que eu não pesquiso alguma coisa sobre ela? Será que eu não pesquiso os textos em prosa dela? Porque eu sou apaixonada por literatura. Mas eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou continuar com esse tema porque vai render bastante coisa ainda. E a gente tá vivendo um período que eu acho que é necessário a gente tratar desses assuntos políticos, né? E a anistia nada mais é do que uma lei, né, que tem continuidades e ressonâncias e permanências na nossa sociedade até os dias de hoje, né? Bom, agora sobre o mestrado. Eu entrei esse ano, então eu emendei, né? Foi um pouco estranho até, porque eu não tive essa percepção de que eu tinha saído da graduação e entrado no mestrado, sabe? Assim que você terminou, você já embarcou no mestrado? Foi, porque eu terminei a minha graduação em fevereiro, teve a banca, e ao mesmo tempo eu já estava escrevendo um projeto de mestrado sobre esse tema, só que aí a grande diferença, né, é que eu já ia me apropriar de outros jornais, não esses que a gente estudou no PET. Porque eu acho que, assim, a gente tem um conjunto muito múltiplo de jornais e de revistas que falaram sobre esse tema. E aí o Denilson também sugeriu, né, porque ele ia continuar sendo meu orientador, a pesquisar, por exemplo, os jornais e as revistas que a gente não conseguiu contemplar durante o PET. E aí, a princípio, eu escolhi alguns jornais e revistas como o Jornal Pasquim, a Isto É,
Que tem aqui no Centro de Memória. Isso, daí eu fiquei muito feliz quando eu descobri. Porque, nossa, eu vou conseguir vir aqui, sabe? Consultar algumas edições da Isto É. A Veja, né? Que tem aqui no Centro de Memória. Dentre os outros jornais, né? E aí eu entrei, logo acho que começou as aulas, acho que em março ou abril. Foi em abril. Foi abril. Começou da graduação e do mestrado ao mesmo tempo. Foi. E aí eu tô tocando, né? Primeiro ano de mestrado, eu ainda não comecei a escrever a pesquisa no papel. Mas eu já tô fazendo muito levantamento bibliográfico, faço muita leitura. E também eu tô folheando bastante essas revistas e esses jornais. O que é interessante porque, a princípio, seriam só jornais brasileiros, jornais e revistas brasileiros, né? Até que eu encontrei o trabalho de um historiador, que se eu não me engano, ele é da UDESC, né, que é a Estadual de Santa Catarina, ou ele é da UFSC, que é a Federal de Santa Catarina. O nome dele é Reinaldo Lindolfo Long. E ele pesquisa também sobre imprensa, só que ele pesquisa a influência da imprensa portuguesa como frente de luta pela redemocratização do Brasil. E aí meio que coincidiu, porque nessa mesma época eu tava lendo sobre o Brizola, né? O Leonel Brizola, que foi um governante, né? Que teve uma atuação muito, muito importante. Eu acho que a Vitória chegou até a comentar, né? No último episódio. Ele teve uma trajetória, assim, política muito interessante. E eu pensei, seria legal estudar esse período que ele tava exilado, né? E já que eu trabalho com a fonte, que são os jornais, né? Minhas fontes primárias são jornais, eu pensei, por que não pesquisar em jornais portugueses, né? E o trabalho desse professor, o Reinaldo Lindolfo, me ajudou bastante. Só que o recorte dele vai até 1978 e o meu recorte é 1979, porque é o ano da promulgação da lei da anistia, né? E eu encontrei alguns jornais, dentre eles eu posso citar um, que está disponível online, que é o Diário de Lisboa. E aí, assim, é incrível ver o quanto era falado do Brasil naquela época, em Portugal. E aí a gente tem o contexto, né? Que eu acho que é importante a gente falar. Em qual contexto que Portugal estava naquela época? Em 1974, lá em Portugal, aconteceu a Revolução dos Cravos. Isso tirou Portugal da ditadura. Então, enquanto o Brasil ainda estava vivendo esse processo de abertura, de redemocratização, lá em Portugal já era uma democracia, né? Então, os jornais começaram a surgir cada vez mais a circular, a partir de 74. Exilados políticos que eram brasileiros foram convidados para ficar em Portugal também. E o Brizola é um caso, né? Por isso, essa ênfase que eu dou no Brizola. Que ele era uma figura política de oposição ao período da ditadura. Então, ele era temido. Pra galera, né, que não manja muito quem que é o Brizola, abre o YouTube. Como é que é? Debate de 1990? Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Dá licença, uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho 11 minutos. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar parte. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental. Não lhe dou a parte. É antirregimental. Não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura. Não, senhor. Aqui se não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando foi, não esqueceu nada. Eu faço uma Olha como está de malufista aqui dentro, hein? Este debate... Tudo aí malufista! Malufista! Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Intervalo, por favor. Eu gostaria, por gentileza, que a plateia não se manifestasse. Os que mamaram! Intervalo, por favor. Intervalo. Devia ser um patrimônio nacional esse vídeo, né? Filhote da ditadura. É muito bom, é muito. Então, o Brizola era esse cara, né? Ele era, assim, uma figura pública que marcou muito esse período. E muito temida também
por alguns militares. Ele foi convidado, ele estava exilado, primeiro ele se exilou na América Latina, depois ele foi para os Estados Unidos, e ele foi convidado pelo primeiro-ministro de Portugal, chamado Mário Soares, que ele ofereceu estadia e passaporte português para que o Brizola passasse esses anos finais da ditadura lá em Portugal. E é interessante porque o Brizola ele chega em Portugal em 22 de janeiro de 1978. Se eu não me engano, o aniversário dele foi um dia antes. Então foi quase um presente de aniversário. Ganhou visto para viver em Portugal, né? E lá, por conta desse sistema democrático que eles estavam vivendo, o Brizola ele tinha muito mais voz, né? Para fazer denúncias sobre a ditadura que estava acontecendo no Brasil e comentar nos jornais portugueses, né? Então esse que eu falei, o Diário de Lisboa, vocês podem acessar, tá disponível online. Ele tá disponível completo? Tem algumas lacunas? Tá disponível completo, todos os anos. Uma dúvida que surgiu aqui, esse Diário de Lisboa, ele chegava ao Brasil? Porque ele fazia essa denúncia, né, sobre o regime militar brasileiro, né, o regime civil militar, nesse jornal português. E ele chegava no Brasil, né, como que era? Como que funcionava? Essa questão é muito interessante, porque o Diário de Lisboa, o editor dele era um jornalista chamado Fernando Piteira Santos. Ele dividiu o exílio com Miguel Arraes. O Miguel Arraes também foi um político bastante semelhante ao Brizola, né, em questão de resistência e tal. E eu não sei exatamente se circulava, mas era muito provável que sim. Até porque, se a gente entra numa outra questão que eu estou pesquisando agora, que é sobre o CIEX. O CIEX é uma sigla, né? CIEX, é Centro de Informações do Exterior. Tem disponível aqui no Brasil, no Arquivo Nacional, né? Tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro. E foi a função do CIEX era manter o governo militar atualizado sobre os passos dos brasileiros no exterior. Ou seja, era um trabalho meio, né, investigativo para saber o que estavam falando, né? Estavam falando bem ou mal da ditadura. Obviamente estavam falando mal. É bem interessante esse documento porque mostra esse temor que o governo militar tinha do retorno do Brizola, né? Porque o medo deles era que o Brizola voltasse, né, como oposição, e isso acabasse gerando assim uma euforia da esquerda. A ponto de ser um terror da oposição. Nesse sentido que você está falando. Isso. Assim. É uma narrativa muito recorrente nesse período, essa questão do terror. Principalmente no início, ali em 1964, eles trazem essa questão do terror como justificativa, e eles mantêm isso na década de 70 também, até mesmo falando dos exilados, né? Falando, pô, se esse maluco voltar, vai continuar o terror. Vai virar uma Venezuela. Nesse pique, né? Isso aí. Tirando uma dúvida, o Brizola não usava pseudônimos, assim, às vezes até mesmo pra chegar... Esses jornais chegaram no Brasil, né? Na época, ou não? Então, é o que a gente tava comentando, né? Não, ele não usava pseudônimos. Sim. Ele mostrava a cara mesmo, né? Brizola, vírgula, Leonardo. Nem pra desbraço. Não. Se a gente acessar esses jornais aí pra ver, tem fotografias do Brizola, né? Ele não tava nem aí. Ele tava realmente querendo, né, dar voz às questões que incomodaram ele durante todo esse período da ditadura. Tanto é que... inclusive também teve uma iniciativa, porque o Brizola teve uma iniciativa lá quando ele estava em Lisboa de fazer um encontro que aconteceu, vejam só, de 15 a 17 de junho de 79. Então a gente já está muito perto da promulgação da lei da anistia. E esse encontro era para pensar na reestruturação do PTB, que era o partido do Brizola, e também pensar nessa questão do novo trabalhismo, né? E tudo isso acontecendo, né, em Portugal. E tudo isso sendo registrado pelo SCIEX, que é muito interessante. Isso é uma coisa que não... pensando na galera secundarista, no ensino médio, a galera que está fazendo cursinho, essa parte desse momento histórico não é citada. Porque a gente fica muito concentrado no Brasil... pensando nas ditaduras, a gente corre pela América Latina, porque é um momento que está ocorrendo várias ditaduras,
Se fala também nos Estados Unidos, na influência dos Estados Unidos, mas eu mesmo não manjava dessa atuação de Portugal, dessa atuação em Portugal, principalmente do Brizola. É um bagulho que é novo, completamente novo para mim. É bem interessante porque a Europa, né, foi uma região, né, que muitos exilados ficaram, não só em Portugal, mas em outros países também. E isso era um ambiente que eles consideravam seguros porque eles estavam realmente como refugiados, né, da ditadura, para não serem presos. E é lá que eles tinham voz. Então circulou muito jornal, circulou muita ideia. Eles faziam muitas... essas manifestações que eram manifestações que chegavam ao público, né? Sim. Publicadas através do jornal. E esses jornais, inclusive, dos que eu selecionei, muitos deles em Portugal surgiram depois de 1974, né? Então são jornais que surgiram já nesse período democrático e que tinham justamente, inclusive muitos de cunho de esquerda, eles tinham justamente esse intuito de denunciar a ditadura militar brasileira. Deixa eu tirar outra dúvida. Claro! A mãozinha levantada. Assim, como muito dos refugiados viram para a Europa, né? Você acha que tinha relação, por exemplo, eles tentando denunciar, né? E isso acabando repercutindo nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tinha falado, né? Que influenciou na ditadura, né? Mas também foi responsável por uma influência ali pra acabar, assim, bem fragmentado, né? Sim. Mas, assim, de certa forma, teve essa influência, foi indireta? Eu acho que sim. Eu acho que assim, né? Os Estados Unidos adoram meter o dedo em tudo. Mas, sim, tinha circulação de ideias, né? A gente já vivia num momento em que existia... Isso é uma coisa que eu aprendi lendo os jornais, viu, gente? Que hoje em dia a gente não tem esse hábito, né? De pegar o jornal físico mesmo e folhear. Mas tinha sucursais. Sucursais nada mais é do que um correspondente que fica em outro país e que pega notícias lá daquele país e traz pra cá, sabe? Então, por exemplo, tá acontecendo uma manifestação lá em Brasília, um exemplo, né? E aqui em São Paulo, tem o jornal Folha de São Paulo. Tem uma equipe, uma sucursal lá, que faz esse registro e manda a notícia pra cá, né? Então, nessa época já tinha uma circulação muito grande de ideias. E eu acho que sim, tinha influência. Mas, por enquanto, são achismos, né? São hipóteses, gente. Toda pesquisa, ela parte de hipóteses e a gente usa os documentos, sejam documentos escritos, sejam documentos como a fonte de jornais, né? Sejam documentos da história oral, pra gente comprovar essas hipóteses, né? O senhor acha que vai mudar alguma coisa? Muda sim. Mas com esse regime aí, safado do jeito que tá, não dá pra aguentar não, tem que mudar mesmo. Gente, só uma complementação, é importante também a gente pensar, vocês que estão pensando em entrar em universidade pública, ou mesmo universidade particular, mas entrem em públicas, porque é gratuito, né? E pra história, hein, gente? Vem pra história, pô. Mano. Entrem na Unifesp. Melhor curso. E no centro de memória. Vem pra cá, pra esses. Eu acho que assim, a Unifesp, ela me mostrou que é possível ser uma professora pesquisadora, sabe? A academia é um ambiente que às vezes acaba isolando a gente da comunidade. É inevitável. Uma maneira que eu encontrei de dar um retorno do meu conhecimento histórico é dando aulas. E eu tô dando aula agora em 2 escolas estaduais. E tá sendo muito interessante, porque assim, a gente coloca em prática o que a gente aprende no curso. Eu incentivo muito o ensino, né, que vocês se tornem professores. A gente precisa de professor e professor bem formado, né, e com conhecimento crítico. E ressaltar também que a pesquisa anda junto com a educação. Sem pesquisa não tem educação e vice-versa. É uma coisa que está isolada da outra e uma não tem menos valor que a outra. É isso. Né? Todo professor é um pesquisador. Isso a galera que está fazendo licenciatura vai ter contato nos estágios. A galera que for elaborar a sequência didática vai ter contato com isso, que é a maneira diferente de você lidar com a fonte, seja igual você falou, seja um documento textual, um documento iconográfico, independentemente do gênero documental,
a maneira como você lida com essa fonte dentro da sala de aula. Isso por si só é uma pesquisa, porque o professor ele tem que ter uma visão, pensando nos alunos, diferente do historiador, porque o historiador ele entende o contexto histórico, ele já está a par daquele período. Os alunos não, você não pode jogar um documento, jogar uma fonte para os alunos e pensar que eles vão tratar igual um historiador. Inclusive, tem uma história muito interessante e até engraçada sobre isso. Né? Solta aí. Eu fui dar uma aula me baseando em jornal, né? Jornal físico mesmo. Imprimi umas edições e deixei para os alunos. Isso já, jornais da década de 70 e 80. Que eu queria saber a reação deles. Aí eu, e aí, gente, vamos olhar? Aí, nossa, professora, quanto texto, quanta coisa. Mas era tudo preto e branco. Eu falei, gente, vocês não sabiam que antigamente todo mundo enxergava em preto e branco? Mas é muito legal. É muito legal, assim, tratar isso com os alunos. Aí chega em casa perguntando pra mãe. Mãe, você enxergava em preto e branco? Não, mas é isso, né? A função da escola é formar mini historiadores, né? Cidadãos críticos, então é isso. O trato da fonte na sala de aula é diferente e acho que esse podcast também tem um pouco dessa função, né? De levar o que a gente discute aqui pra fora dos muros da faculdade, né? A gente espera que atinja outros públicos, além dos historiadores de formação, historiadores já formados. E aí, Ju, dando continuidade aqui às nossas perguntas, a gente gostaria de saber, pensando na continuidade do tema apresentado no episódio anterior, que corresponde à lei da anistia, né? Eu gostaria de saber qual é o contexto político do Brasil no início da década de 80, porque a gente sabe que nesse período corresponde a uma época de abertura política, que tem, assim, a sua concretização com a promulgação da lei da anistia em 79, mas que já estava ocorrendo ao longo da década de 70 por diversos fatores, seja externos, como a crise do petróleo, né, com as guerras ali no Iraque, no Irã, e daí isso impacta economicamente o país, ou então internamente com os movimentos civis e sociais pedindo uma ação mais branda da ditadura, né, sobre, por exemplo, os estudantes que estavam sendo bastante perseguidos e diante das várias denúncias de atentados, de perseguições, né, torturas e até mesmo assassinatos. A gente tem aí um grande exemplo, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Então, eu gostaria de saber qual é o contexto aí nesse início da década de 80, quando o Brasil já estava caminhando realmente para a finalização de um governo que tinha iniciado lá em 64. Tem algumas questões bem interessantes, né? Porque a gente teve uma abertura muito guiada pelos militares, né? Que estavam no poder. A gente tinha, durante a ditadura, o bipartidarismo. Porque o bipartidarismo surgiu no AI-2, né? Só para fazer um adendo, né? O que são os atos institucionais, foram normas de natureza constitucional, né? Então meio como se fossem leis criadas entre 64 e 69 pelos governos militares. E ao todo foram 17 atos institucionais. O número do cara. Pois já tá nos perseguindo desde a década de 60. E aí o mais famoso é o AI-5, né? Mas, por exemplo, o AI-1, ele pautou a cassação de mandatos, suspensão de direitos políticos. Então a gente vê que desde o início, o AI-1 foi feito logo em 64, desde o início a gente tem um governo que estava instituindo um poder autoritário, né? Restringindo direitos civis, políticos. Isso gerou impactos ao longo de todo esse período. E aí, o AI-2, como a gente falou, extingue os partidos, e aí, a partir de então, a gente vai ter somente a Arena, que era um governo mais próximo dos ditadores, né? E o MDB? MDB. Isso, MDB. Que seria uma oposição moderada. Assim, aceita pelo governo. A gente vai deixar uma oposição aí. Só pra
falar que tem, beleza? Mas foi importante ter deixado essa oposição, né? Que eu acho que é o que a Ju também vai explicar, porque vai chegar um momento que o MDB vai virar esse jogo, mas vou deixar aí pra Ju explicar melhor. Spoilers! E aí a gente tem o AI-3, o AI-4 e finalmente o AI-5, que é o que surgiu em 68 após bastante manifestações na área dos estudantes, né? E aí ele proíbe atividades de frente ampla, manifestações, reuniões, comícios, qualquer atividade opositora ao regime. E aí também ele vai, com o AI-5, agora o presidente podia cassar os mandatos eletivos, poderia suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens e também suspender a garantia do habeas corpus. E aí foi isso que deu a grande legitimidade para o governo atuar de modo extremamente violento, né? Desaparecendo com diversas pessoas e matando, evidentemente. Mas é isso, os atos institucionais foram 17, foram criados até 69. Então, isso é uma questão bem interessante, né? Porque quando a gente pensa que tinham só 2 partidos e um era oposição, é mais fácil a gente controlar também, né? A gente, que eu digo, o governo. O governo controlava, mas imaginem, gente, por exemplo, a gente vivendo hoje em dia com essa quantidade múltipla de partidos que tinha antes da ditadura e que todos foram suspensos, né? Todos foram extinguidos para que os governantes que já atuassem antes, que fossem oposição moderada, fosse pro MDB, né? Movimento Democrático Brasileiro, né? E a Arena é a Aliança Renovadora Nacional. Gente, virou uma confusão, né? Porque imagina um monte de gente com opiniões diferentes dentro de um único partido. A princípio, isso foi mais controlado na década de 60, né? Porque a gente tinha aquele lado do Arena, que era a linha dura, né? Todos os governantes durante a ditadura militar foram militares, né? Foram generais. Mas os primeiros, né, da década de 60, eram da linha dura. Conforme foi passando a década de 70, a gente entrou na década de 70, 1970, né? A gente tem já um lado que, por vezes, é dito como já não linha dura, mas um lado mais moderado. Inclusive, eles continuavam sendo governantes do Arena, mas a gente tinha essa questão do MDB já um pouco mais enfática, né? Já tava mais ativa, isso. Tudo isso foi assim, apesar de ter esse processo na década de 70 de abertura, que foi começando aos poucos, ele foi chamado de abertura lenta e gradual. E segura, né? Tem um livro do Marcos Napolitano, o 1964, História do Regime Militar Brasileiro, que ele fala, né, ele faz uma análise incrível sobre essa abertura. Que é como se o governo tivesse com a mão estendida para abertura, só que com a outra mão no ferro, né, no cano, na arma, assim, tipo, ó, a gente tá aí, mas é do nosso jeito, mano. Isso eu achei sensacional. Saiu, inclusive, porque assim, dos jornais que a gente elencou lá no PET, tinha o Tribuna da Imprensa, que era um jornal de oposição bem ferrenha, né? E aí ele tem lá uma notícia que pergunta: que mão estendida é essa que não tem nada dentro? Né? E apesar deles serem, né, mais assim, desse processo de abertura, a gente teve ainda nesse período, e consta isso nos jornais, tá registrado, tá documentado, de fechamento de jornais, né? A gente tem o caso, acho que da Gazeta Mercantil, não me lembro se é exatamente esse jornal, mas que ele foi censurado, né? E isso repercutiu muito, porque, né, a gente estava num período que, teoricamente, estava tendo essa abertura, ao mesmo tempo que não estava tendo, né? Era uma abertura que era favorável apenas para os militares. E é uma questão também que eu queria mencionar, é sobre o ato institucional número 5, né? O AI-5, ele parou de vigorar nesse período. Foi em 78. Nesse momento que terminou o AI-5, isso é uma das passagens, né? A outra questão é que teve a promulgação da Lei da Anistia, e a Lei da Anistia tinha várias, né, propostas. Uma delas apenas foi aprovada, e óbvio que a aprovada foi aquela que
perdoava todos os militares pelos crimes cometidos durante o vigor do AI-5. Logo em seguida, a gente teve a volta do pluripartidarismo, né? Era uma pauta também muito comentada. E a volta do pluripartidarismo aconteceu também em 79. E é o momento que partidos como o PT, o Partido dos Trabalhadores, o próprio PTB, era o partido do Brizola, foram criados ou recriados. Então a gente tem esse período todo, né, da volta. Mas é interessante a gente pensar o seguinte, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar. Na votação que ia definir os limites para anistia, havia só 2 projetos em confronto. O do deputado Hernani Sátiro, que era da Arena, e também do deputado Djalma Marinho, outro da Arena. Neste momento serão exibidos alguns trechos da sessão no plenário de 1979. Respectivamente, os trechos são do senador Pedro Simão, do MDB São Paulo, do deputado Cândido Sampaio, do Arena São Paulo, do senador Marcos Freire, MDB Pernambuco, do senador Teófilo Vilela, MDB Alagoas, do deputado Ulisses Guimarães, MDB Rio de Janeiro, e do senador Luiz Viana, na época presidente do Congresso Nacional. Esses depoimentos estão disponíveis no canal Senado Federal no YouTube. Um desses projetos, né, que era do Hernani Sátiro, ele cobria mais os interesses do governo ditatorial. Já o Djalma Marinho, apesar de ser da Arena, ele propunha que ocorresse uma extensão do perdão aos presos políticos e aos condenados por atos de exceção, né? Então aí sim, era uma anistia ampla, geral e irrestrita. Aqui está esse Congresso lotado. Como nós da oposição gostaríamos que estivesse permanentemente acompanhando todos os atos desse Congresso. Como haverá de vir quando esse Congresso voltar a ter os direitos de decidir e não apenas de homologar. Nós, os componentes da Aliança Renovadora Nacional, saberemos cumprir o nosso dever. É necessário que não se façam confusões. Sabe-se bem que há, hoje, no mundo inteiro, um elemento novo que se chama terrorismo. Não aqui no Brasil apenas, mas no mundo inteiro, desafiando as democracias, infernando a vida das nações. E este governo, que hoje, ainda há pouco, falava na existência de terrorismo, ele se esquece que terrorismo político só se caracteriza quando o regime é democrático, quando, ao contrário do que ocorria aqui no país, se sufocaram todas as liberdades e aqueles, portanto, que desesperados, muitas vezes sem ver perspectivas para o futuro, homens e mulheres, muitas vezes trabalhadores, que foram presos quando se encontravam na praça pública. O jogo nessa sessão, nessa votação no Congresso Nacional, que aconteceu no dia 22 de agosto de 1979... O plot twist. Porque o podcast vai ser lançado no dia 22 de agosto. Puta, é verdade! Caraca! Eu adoro essas coincidências. Tomara que o estagiário consiga editar até esse dia. Então vocês já sabem a resposta. Se vocês estão escutando e hoje é 22 de agosto, deu tudo certo. O que estava em jogo nessa sessão, né, do Congresso, era a disputa entre a aprovação de uma anistia parcial e restrita, que era do Sátiro, ou uma anistia ampla, geral e irrestrita, que foi defendida pelo Marinho. A anistia é o reencontro da nação consigo mesma. Depois de tantos erros e animosidades, eu tenho 52 documentos das entidades mais representativas deste país. Cada um deles condena como iníquo o projeto do governo e pede anistia ampla, geral e restrita. Eu peço ao Congresso Nacional que promova a rebelião das consciências antes que venha a rebelião das massas.
Senhor presidente, desejo que neste momento, quando desta emenda depende, inclusive, a vida e a liberdade de jovens brasileiros que estão na prisão. E neste momento desesperado, senhor presidente. Mas aí, vocês perceberam que os dois eram da Arena? E como assim, né? Um do Arena defendia uma anistia ampla, geral e restrita. No final da década de 70, a gente já tinha um esgotamento desse bipartidarismo. As pessoas já estavam se desentendendo dentro do próprio partido. Já estava se tornando algo insustentável, né? Inclusive, já existiam muitos projetos de um Brasil para somente 2 partidos, né? Então eu acho que a volta do pluripartidarismo também é interessante por conta disso, porque esses 2 partidos ditatoriais, o partido do governo e o partido da oposição, eles já não sustentavam as ideias que estavam dentro dos próprios governantes que atuavam, né, nesses partidos. E a própria Arena já não tinha mais, assim, uma hegemonia, né? O MDB ficava cada vez mais forte. Acho que foi em meados da década de 70 que o MDB vira, né? Assim, recebe mais votos. Tem aquela eleição, acho que no ano de 78. Não, perdão, é 74. Existe uma eleição pro parlamento. E aí são eleitos 16 senadores e 187 deputados do MDB. E isso já provoca uma primeira virada. Isso. Assim. E aí, então, na década... eu só reiterando, né? Acredito que aí nessa virada para a década de 80, além desses conflitos entre a Arena, o partido já não estava tão mais hegemônico, né? Isso representa um começo da decadência da ditadura, já que a Arena era vinculada a esses militares. Então, eram emendas, né? Não eram apenas projetos, mas eram emendas que também pretendiam, no caso do Marinho, acrescentar um parágrafo único na lei da anistia. Atenção dos senhores congressistas, que é o seguinte o texto da emenda 53, de autoria do deputado Djalma Marinho, e que será votada pelo processo nominal nesse momento. Substitua-se os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º pelo seguinte: parágrafo único. Consideram-se conexos aos crimes políticos para os efeitos da presente anistia, além dos atos preparatórios e complementares de crime político, os crimes de qualquer natureza praticados por motivação política. Isso não passou, né? Isso é, assim, gente, o legal de ter contato com o jornal é porque a gente observa que foi uma treta, foi uma briga, sabe? Que rolou dentro do Congresso. Foi uma sessão que durou cerca de 9 horas. A votação, ela começou às 9 da manhã e ela teve encerramento por volta das 6 da tarde. Favoreceu o projeto do Sátiro, óbvio, mas com uma disputa muito acirrada. O resultado foi de 206 votos pro Sátiro, que era o projeto aliado aos interesses do governo, contra 201. Então a gente tem, inclusive, arenistas, né, que eram as pessoas do partido da Arena, que apoiaram a proposta do Marinho. Então, vejam só a confusão, né? A história é assim, né, gente? Ela é uma loucura. Foi como você falou, da mesma forma que do MDB não tinha um pensamento homogêneo, muitos integrantes tinham perspectivas, ideias diferentes, isso se coloca no Arena. Esse episódio é o exemplo disso. E até entre os militares, né? Sim. Como você falou, tem os castelistas, né, que são... E os linha dura, mais moderados, e os linha dura. Só que não é porque os caras eram moderados que, acabou censura. Esse bagulho continuou mesmo no período dos mais moderados, mano. Isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar. Só que é interessante a gente ver essas perspectivas desses embates políticos. Mesmo dentro do lado conservador e super autoritário da ditadura. E esse dia da votação, assim, acompanhar, ler isso no jornal é interessante, porque inclusive eu já encontrei áudios sobre a votação, mas era uma gritaria, gente. Aquela hora que todo mundo vai votar.
tinha 600 militantes dentro do Congresso que eles estavam se manifestando a favor da anistia ampla e geral, né? Tinha aplausos, vaias, um parlamentar ia falava e aplaudia, outro ia falava, vaiava. É uma coisa assim incrível de se assistir, sabe? E de se ler e de ouvir. O senhor acha que vai mudar alguma coisa? Muda sim. Mas com esse regime aí, safado do jeito que tá, não dá pra aguentar não, tem que mudar mesmo. Esse debate também é refletido nos jornais, né? Os jornais eles tinham um posicionamento e cada periódico eles tratavam esses projetos de uma maneira. Tinha esse debate também. Né? É importante evidenciar aqui que nenhum jornal é imparcial. Todo jornal tem um posicionamento. Inclusive quem fala isso é o Gramsci, né? O jornal ele pode ser visto, a imprensa pode ser visto também como uma empresa, né? Essa relação, esse jogo de palavras, imprensa como empresa. Porque, óbvio, o Globo, por exemplo, ele apoiou a ditadura, a família Marinho, né? Então a gente tem notícias lá que tratam, por exemplo, manifestantes como terroristas. Ao passo que Tribuna da Imprensa, que era um jornal, né, mais de cunho alternativo, menor, que apanhou pra caramba por conta dessas questões, não falava terroristas, né? Falava manifestantes de esquerda e tudo mais. São as nuances que são importantes de serem detectadas por nós quando a gente entra em contato com um jornal, com uma revista. Por exemplo, a Veja também já é referenciada aqui nesse podcast. Foi uma revista que mudou bastante seu posicionamento, financiou a ditadura no começo, depois foi mudando um pouco seu posicionamento de acordo com a redemocratização, que é o período que a gente está se atentando mais aqui. Então, diante de todo esse contexto dos anos 80, da redemocratização e do debate em torno da lei da anistia, eu queria perguntar para você, Ju, quais são os principais atores envolvidos nesse contexto de abertura? Eram muitos. Tínhamos muitos grupos, óbvio, gente. A gente estava vivendo num período que a gente pode analisar de várias perspectivas, né? A gente tinha grupos de artistas, que é o que a gente conhece, Chico Buarque, Caetano Veloso, que estavam compondo músicas, mas assim, pra mim o principal e o meu queridinho, que é o Aldir Blanc e o João Bosco, que comporam aquela música O Bêbado e Equilibrista. Inclusive é a música que tá tocando agora, neste momento. Né? Vocês que não conhecem, é essa música aqui, ó. Essa música tem a versão que foi gravada, o Aldir Blanc falou, né? O Aldir Blanc falou assim, essa música tem que ser cantada pela Elis Regina, ficou maravilhoso. Então a gente tinha, assim, essa classe de atores, né? Atores, cantores, artistas no geral, né? Se posicionaram. A gente tinha também... A própria Elis também, ela foi bastante ferrenha, né? Contra a ditadura, mesmo sendo uma mulher, e a gente entendendo, né, o lugar de gênero dentro dessa sociedade extremamente machista. Ela foi um expoente grande, assim, né, tanto que foi bastante perseguida na época da ditadura. Isso é uma questão interessante, porque apesar dos artistas normalmente serem os citados, né, nesse caso da perseguição, a gente tem também a questão das pessoas que não tinham condição de sair do país, né? Sim. Tem o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, e ele era principalmente assim, muito ativo na USP, né? E muitas das pessoas que se posicionavam contra a ditadura e que tinham, né, esse embate direto, eles acabavam escolhendo cursos que não chamassem atenção dentro da Universidade de São Paulo. Então eles iam, por exemplo, para física, né, educação física, para evitar que eles fossem também caçados e mortos. Então a gente tem várias formas de resistência a esse período, e vários atores, e várias formas de se atuar, né? Tinha gente que ia ao público e tinha gente que não tinha condições de ir ao público porque, né, poderia morrer, poderia ser ameaçado, poderia ser torturado. A gente tem também o movimento feminino, né, muito forte.
além do movimento negro, a gente tem movimento dos próprios presos políticos que fizeram greves de fome. E assim, greves de fome que duravam um mês. Eles ficavam em condições deploráveis. Isso gerou bastante repercussão na mídia, né? Os jornais da exposição mostram isso, o quanto a população acabava ficando bastante comovida. Inclusive, juntando essa pauta do gênero e da raça, um grande expoente da resistência contra a ditadura foi a Lélia Gonzalez, autora hoje bastante referenciada e lida, e que inclusive recomendamos. Com certeza. As obras dela são maravilhosas, e a própria biografia dela e trajetória de vida, que inclusive tem documentários disponíveis no YouTube bastante interessantes sobre, e que demonstram as resistências e também o começo do movimento negro unificado, que muita gente não sabe, mas ela foi a grande liderança do movimento negro unificado do começo desse movimento. Bom, eu gostaria de fazer uma recomendação bem interessante, né? Pra gente pensar um pouco sobre essa questão de quem eram os perseguidos políticos. Porque normalmente eles são chamados de subversivos. É aquela galera da esquerda, aquela galera lá que estuda em universidade pública, sabe? E tem um filme bem interessante chamado Pra Frente Brasil. Pra Frente Brasil é um filme bem legal, né? Assim, legal e interessante, né? Porque mostra um cara... Legal não é pesado, mas é interessante. Mostra... Então, ó, que fato interessante. O filme foi lançado em 1982. O diretor, que é o Roberto Farias, apesar de ter sido o presidente da Embrafilme, que era a distribuidora, né? Foi um filme inicialmente censurado. E a gente já tava na década de 80, né? Mas esse filme, assim, só pra fazer um resumo bem rápido, é sobre um cara que não queria se envolver com política, mas vão acontecendo uma série de coisas durante a história que no final ele acaba sendo... Spoiler! Ele acaba sendo capturado, né? Pelos ditadores. Então acontece isso, né, gente? Você não precisava ser um comunistão, andar com o livro do Marx como uma bíblia nas costas e tudo isso pra ser perseguido. Eram pessoas comuns e o filme demonstra muito bem isso. Eu queria lembrar, só que agora eu não vou lembrar certinho, uma cena que é muito importante do filme, que a Edilene analisa na matéria, que é justamente quase um monólogo do Roberto Faria, não, do personagem, que eu esqueci o nome dele agora, e ele tá preso na cena de tortura, e aí ele conversa com a câmera e ele fala justamente sobre isso. O que eu fiz? Com que direito? Com que direito, meu Deus? O que eu tô fazendo aqui? Eu sempre fui neutro, apolítico. Eu nunca fiz nada. Nunca fiz nada contra ninguém. Eu não sou dos que são contra. Eu sou um homem comum. Eu trabalho, eu tenho emprego, documento, tenho mulher, tenho filhos, eu pago imposto. Ninguém tem o direito de fazer isso comigo. O ator é o Reginaldo Faria. Sim, é o Reginaldo Faria. E o diretor é o Roberto Faria. Isso. E eu acho que é legal porque também mostra como esse aparato de repressão foi criado e implantado na época, né? Toda a ligação que eles faziam, assim, pra determinar que tal pessoa estava ligada com um movimento subversivo e, na verdade, talvez aquela pessoa, no caso do ator principal, né, da personagem principal, ele nem estava envolvido com nada, mas mesmo assim associam a imagem dele e aí eles sucedem um monte de ações violentas
a troco de nada. E ele diz não saber nada o tempo inteiro e mesmo assim ele sofre diversas violências. Ele era alheio, né, à política. Ele queria se manter neutro, mas é exatamente isso, né? Nada é em vão, né? Todo posicionamento é político e a neutralidade dele gerou efeitos no sentido de que se ele não se posicionou contra, uma hora essa repressão chegou até ele. Isso, nessa cena também que ele tá sendo torturado na cadeira, ele também fala, eu sempre fui neutro. Agora você me lembrou, me veio a cena, faz tempo que eu assisti. E aí me veio, ele fala, eu sempre fui neutro, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Ele questiona. E é quebra da quarta parede. Ele quebra a quarta parede, mas tem... Quando você fala, aquele Que Bom Te Ver Viva, tem essa atuação. Tem um monólogo, né, da atriz. E aí com vários... Também funciona também como um documentário. Com várias mulheres que passaram, professoras de história, de diversas áreas, né, que lutaram contra a ditadura e foram presas e torturadas, comentando as experiências dela, né. Então é um filme que também fala sobre memória, sobre como elas viveram, né, após esse período, né, da repressão, e também é o período da redemocratização, né, como que elas lidaram com essa memória que elas tinham, né, e também com a questão do esquecimento. Que as pessoas falam assim, esquece isso, já foi, já passou. Então pensa, a questão do gênero também foi muito forte, né, como as mulheres como elas sofreram a mais, né, pela questão do gênero. É muito forte essa questão do esquecimento. Pra quem se interessou nesse filme documentário, eu posso dizer, né? Do Que Bom Te Ver Viva, a gente do Centro de Memória recomendou esse filme no Sessão CMPH. Dá uma rolada no nosso filme. Que frase solta. É docudrama. Dá uma rolada, docudrama, viu? Quando é a cena... Docudrama? E tem o docu-doce. Ele gosta. Ai, que nervosa. Eu começo a esquecer tudo, Desculpa, o Bruno tem cérebro da quinta documentário. série. Apesar de ter passado por lá há bastante tempo. Desce o feed e dá uma olhada que vocês vão encontrar a recomendação do filme documentário. Tem uma bibliografia também que fala um pouco sobre o filme, sobre a produção do mesmo. Então dá uma olhada aí no nosso feed que vocês vão encontrar, tá? O senhor acha que vai mudar alguma coisa? Muda sim. Mas com esse regime aí, safado do jeito que tá, não dá pra aguentar não, tem que mudar mesmo. Então, Ju, um dos pontos que a gente pode levantar aqui no debate é a questão da disputa da memória. Esse processo tanto da ditadura e tanto da redemocratização é um processo muito recente, mas ele é muito esquecido e até mesmo desconhecido pelas pessoas comuns, né? Isso porque existe um forte engajamento dos atores, né, os militares que envolvidos nesse processo, que preferem tornar inacessíveis os arquivos sobre o período. Eu tenho duas questões. A primeira, como você vê essa disputa da memória por parte dos militares? Que eles se elegeram os principais idealizadores e controladores desse processo da redemocratização do país, negando a participação de outros agentes políticos que você ressaltou aqui. Bom, na verdade, eles negavam a participação, mas não quer dizer que não acontecia, né? Porque é uma pressão política mesmo, né, que existia, de muitas partes. Mas essa questão da disputa da memória é bem interessante, porque eu acho que a anistia significa perdão, né? E perdoar também é esquecer. E se a gente compara com casos de outros países da América Latina, os militares foram punidos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o mais próximo foi a exposição dos militares por meio do que aconteceu no governo da Dilma Rousseff, iniciativa desse período, que foi a Comissão Nacional da Verdade. Ela entrevistou diversos manifestantes da época, né, diversos atores políticos que contaram como foi o processo da tortura. Inclusive, se vocês tiverem interesse, a Dilma Rousseff, primeira presidente mulher que sofreu um golpe, ela participa de um documentário chamado Torre das Donzelas, de 2018, dirigido pela Suzana Lira. Mas é interessante porque a Torre das Donzelas era, na verdade, um presídio feminino, né, em que essas mulheres eram torturadas. Esse documentário, ele é interessante
porque diversas mulheres que ficaram presas nesse período, elas dão depoimentos da história oral sobre como foi o período da ditadura e o quanto elas sofreram sendo torturadas, principalmente por serem mulheres. Então a gente tem casos de aborto, a gente tem casos de estupro, e isso é um assunto pesado, mas é um assunto que é necessário a gente falar, porque é um grupo de mulheres revisitando a sua própria história. Inclusive, tem uma entrevista da Dilma, né, que ela dá aqui na época, que as pessoas questionam ela, né, de que ela fala de um jeito muito sereno, né, quando ela cita esse momento, e ela fala que nessa época ela não podia demonstrar fraqueza, ela não podia chorar, então ela criou até uma força, né, a partir disso, ela é uma mulher incrível. Eu passei por um tempo de tortura, é mais do que por sessões, não dá para contar quantas, porque todos os dias tinha. Eu acho que nada é mais terrível do que a primeira sessão de tortura, nada. Ela é incrível, né? Ela é incrível. Uhum. Eu também acho. Viu, mano? Ela, inclusive, fala nesse documentário, uma fala dela muito emblemática, é que para resistir ao tempo de prisão e de tortura, ela pensava assim, só mais 5 minutos, depois, só mais 10 minutos. Como é que você suporta a tortura? Você suporta a tortura falando assim só, daqui a 5 minutos eu não vou aguentar mais. Aí daí a 5 minutos, você fala mais 5 minutos. Aí daí a 5 minutos, você torna a falar mais 5 minutos. E aí você vai esticando o tempo. Porque se você imaginar que você vai ficar naquilo por mais 20, você não segura, ou por mais 30, você não segura. É o infinito 30. Mas esse documentário também mostra essa fortaleza que as mulheres criaram, né? Esse senso de comunidade. Porque lá elas, apesar de todos os problemas, todas as questões de tortura, uma ajudava a outra, sabe? Então é muito bonito por conta disso. A gente não fala porque eles não chegaram ao nosso limite. Porque senão, não é possível se achar. Qual era o seu limite? Eu não sei, não chegaram. Agora, fazendo uma ponte com as discussões no Brasil atual, né? O negacionismo ele foi o que levou o presidente Bolsonaro ao poder em 2018. Recentemente, no dia 8 de agosto de 2022, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele participou do podcast Flow, no qual, mais uma vez, ele negou a ditadura civil-militar brasileira, ressaltando que tudo aquilo que ocorreu pós-1964, ele foi de acordo ali com a Constituição Brasileira de 1946. Sendo que nem tava com a Constituição, né? Mas tá bom. Pois é. Sei lá, o básico, o cara não sabe. Até que ponto você acha que a anistia ela se insere nessa discussão sobre a necessidade do acesso aos arquivos e que acaba colaborando para esses discursos negacionistas, como essa fala do Bolsonaro? Posto que, para muitos, o fato do dia 28 de agosto de 1979, garante a anistia, acaba legitimando essa não culpa desses militares pelo que ocorreu em 1974. Inclusive, é uma das principais motivações da minha pesquisa. Porque quando a gente teve o golpe que tirou a Dilma do poder, a fala do Bolsonaro... Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro. Essa fala do Bolsonaro, durante o processo de golpe / impeachment da Dilma, não deveria ter sido aceita, sabe? Ele deveria ter saído de lá preso, né? Porque isso é uma atrocidade, gente. Isso é mentira. Isso é fake news, né? Bom, mencionando o que ele falou sobre a questão de negar que existiu uma ditadura, gente, existiu sim, né? Isso já tá mais comprovado. Bom, você perguntou sobre a questão de acessibilidade aos arquivos, né?
Eu acho que assim, a Comissão Nacional da Verdade foi um trabalho muito bem pensado para expor essas questões, né? Em contrapartida, a gente tem, por exemplo, um livro do Ustra, que foi o livro que o Bolsonaro utilizou no dia da... Se eu não me engano, foi esse. A Verdade Sufocada, né? Esse livro é, como subtítulo, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Aí, gente, desculpa, mas o Ustra, ele foi torturador, sim. Ele cometeu atrocidades e ele não foi punido. Deveria ter sido, com as medidas cabíveis pelo Estado. E assim, dá pra gente perceber até mesmo como o próprio país, de uma maneira geral, lida com isso, né? Porque se é alguém apoiando, por exemplo, um nazista, Hitler, isso é um absurdo, né? E de fato é, né? Só que parece não ter essa mesma indignação para um torturador brasileiro. Então, dá pra ver essa diferença, né? O Brasil ainda não sabe lidar com a própria história, um passado difícil, né? Ainda não encarou direito. A Comissão Nacional da Verdade iniciou esse trabalho, mas assim, como tinha calendário, como tinha prazo para cumprir, dá pra ver assim que não foi levado para frente. Então assim, acaba sendo uma discussão assim mais que é bastante discutida dentro do meio acadêmico, mas deveria ser pautada assim na sociedade de uma maneira geral. Sim. É um país que tem falta de memória, né? É um país que, tipo, e também muito disso a Anistia, ela acaba colaborando para que as pessoas da população comum entendam. Se não houve julgamento, né? Se não houve culpado, significa que talvez essa ditadura não exista. Então, acaba reforçando e dando até essa legitimidade para as falas do Bolsonaro, para livros publicados. Assim, se fosse na Alemanha, talvez esse livro, né, sobre exaltando o Holocausto, exaltando as posturas, as condutas do Hitler e do Mussolini na Itália, né, ou até mesmo na França, seria algo muito condenável, né, a pessoa seria presa. Então, por que aqui no Brasil? Então, no Brasil, essa questão que a gente não teve julgamento, também a gente não se discute muito isso na televisão, né? Recentemente, até conversei com a professora Mariana e a gente falou sobre o período da redemocratização, que é um período pouco conhecido de filmes, né? A gente não se fala muito sobre isso. E, recentemente, a última produção que a Globo lançou sobre o período da ditadura militar foi, ela meio que nega o passado dela mesma, da emissora, né? A Globo, ela usa documentos de época, né, do período, porém ela nega que ela apoiou o golpe de 64, que ela estava ali apoiando, entendeu? Sim. Então é um período, assim, muito obscuro e conturbado, né? E é uma questão, assim, que as pessoas não têm conhecimento. A própria atriz da série, né, Os Dias Eram Assim, que é uma série que no Globoplay de 2017, a atriz, ela fala que as pessoas paravam lá na rua e perguntavam o que era a Constituição. Então, assim, né, como que a gente vai discutir, como que o Bolsonaro não ganha em 2018? Em 2017, uma atriz da Globo era parada para ser questionada o que era a Constituição. Isso é a importância da educação, dos historiadores. Gente, é um projeto, né? A gente viveu um estado de exceção e a gente tem um projeto hoje em dia que é do retorno dessa elite que não se compromete com esse papel social de memória. Eu acho que é importante a gente lembrar disso sempre. Enquanto vocês estavam falando, me veio uma fala. Eu acho que é uma das falas mais incríveis que eu vi nos últimos tempos em relação à série. A série não tem nenhum contexto assim em relação à ditadura. É uma série chamada The Boys, da Amazon. Muito boa. Recomendo. Spoiler! Aí pra quem não assistiu a segunda temporada. Mas tem uma personagem, né, chamada Tempesta. Ela é uma super-heroína que participa do grupo. Esse quadrinho é como se fosse uma paródia da Liga da Justiça, assim, só que os heróis são tudo cuzão. E essa mina, ela é nazista. E aí a série ela conversa muito com o momento com a polarização estadunidense, né, em relação à política de lá, né, os apoiadores do Trump. E tem um momento na série que a personagem ela fala o seguinte, que a galera gosta do comportamento dela, né?
ela gosta dos ideais, né? É uma nazista. Só que as pessoas elas não gostam da palavra nazista. Enquanto a Fabi e a Júlia, a Ju estavam falando, isso me veio muito em mente, porque as pessoas apoiam isso. Você vê de forma recorrente discussões em redes sociais com pessoas que apoiam a leitura de livros, livros do Ustra, de falas do Bolsonaro, inclusive no Flow, nessa última entrevista que ele deu no Flow, muitos apoiadores que seguem esse discurso, e aí a gente vê a importância da preservação da memória e da discussão sobre esse período, de voltar para esse período, de discutir isso através de fontes, através do cinema, através de debates dentro e fora da academia. Então, enquanto vocês falavam isso, essa imagem veio na minha cabeça porque é um momento atual. E quando eu digo atual, não é só agora, 2022. É um momento que vem desde o golpe da Dilma, um momento que vem há décadas. Sabe? Esse maluco que está na presidência, ele era um meme. E aí a galera deu voz para esse maluco. E é muito perigoso isso. É muito perigoso a gente ignorar o que esse babaca fala. Vale lembrar que o Hitler foi eleito. O Bolsonaro ele foi eleito democraticamente. Assim como no período do nazismo, o Hitler também foi. Exatamente. Isso que você falou me lembrou minha irmã. Ela segue uma influência negra, que eu não vou perguntar aqui, né? E aí, que ela tava voltando da Alemanha, e aí sobre isso. Eles não gostam da palavra nazista, mas não que eles não sejam. Porque ela falou assim que ela nunca foi tão tratada mal em toda a vida dela. Pelo fato dela ser negra. Porque na Alemanha. Na Alemanha. Entendeu? E aí ela falou assim que até pra ser atendida, tipo, as pessoas tratavam extremamente mal, e ainda pra ser atendida sempre colocavam pessoas negras pra atender ela, tipo, porque pessoas brancas não queriam chegar e passar informações, entendeu? Ela saiu chorando e ela falou que ela nunca foi tão maltratada em toda a vida dela, que ela não voltaria mais pra Alemanha. O senhor acha que vai mudar alguma coisa? Muda sim. Mas com esse regime aí, safado do jeito que tá, não dá pra aguentar não, tem que mudar mesmo. Novamente a gente agradece pela disponibilidade. Gostaria também de agradecer você, Ju, pela presença. Mestranda Unifesp! Logo mais a gente faz um episódio falando sobre o mestrado da Unifesp pra galera que tá se graduando, então é só ficar aguardando, segue a gente nas redes sociais. É de muito interesse, né? Sobretudo gostaria de agradecer a vocês que chegaram até aqui nos ouvindo, vocês guerreiros. Vocês que estão ouvindo, agradecer. Peço encarecidamente que vocês compartilhem esse podcast, compartilhem nas redes, escutem, coloca pro pai, pra mãe, pros irmãos escutarem, para os colegas, para os amigos. Pra quem acha que a ditadura foi boa. Principalmente a galera que acha que a ditadura foi boa, coloca esse podcast para ouvir. A gente vai colocar também algumas referências bibliográficas, principalmente as que foram citadas aqui nesse podcast. A gente vai elaborar certinho e colocar à disposição de vocês. Então, novamente, gostaria de agradecer a você, Ju, pela presença e pela entrevista. Gostaria de agradecer também as monitoras pela presença, a Fabi, Júlia, Maraia formada, Isa. Muito obrigado pela presença, pela ajuda, pelo auxílio. Vocês são mulheres incríveis, não só vocês, a Ju também, são mulheres incríveis. E é um privilégio dividir essa mesa aqui com vocês. O que vocês estão rindo? É que ela falou não sabemos. É um privilégio dividir essa mesa aqui com vocês. Vocês têm algo pra falar? Algum agradecimento? Agora é a parte que a gente finge que gosta de você. É esse momento. Brincadeira, gente. Queria agradecer o Brunal também. A gente chama ele de Brunal aqui, pra zoar ele. São vários nomes, né? Brunal, São vários, Burnout. Burnout.
Barney. Que... O Barney é você. Que é o nosso estagiário e que carrega o centro de memória bastante nas costas, junto com a gente. Então a gente agradece ele também. Sim, Momento fofo, né? Por todos esses meses de memória que eu vou sair do Começa a chorar, não. Aquele momento. Oh. Agradecer então ao Brunão por tudo, por todos os aprendizados. E as meninas também, que foram minhas companheiras durante todo esse momento. Né? O Centro de Memória foi muito importante para minha formação. Por isso se inscrevam para preencher as vagas. E agradecer a Ju, que veio até aqui, que se disponibilizou e que nos deu uma aula hoje sobre democracia. Muito feliz de encontrados novamente. Eu também, pra dar aquele abraço, né, gente, depois da pandemia que a gente ficou. Quer dizer, não que não esteja pandemia ainda, né? Usem máscara. Mas é isso, gente. Queria também muito agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz e muito empolgada, né? Porque trabalho de pesquisa às vezes é um trabalho solitário, então quando a gente tem essa abertura pra conversar, a gente não cala a boca, né? A gente fala assim sem parar. Se permitisse, eu ficaria aqui horas falando disso. Agradecer meus amigos que estarão ouvindo. Um beijo a todos. Agradecer também ao pessoal do Centro de Memória, principalmente Brunão, né? Todos vocês, um abraço. Agradecer também ao meu orientador, Denilson Botelho, porque se não fosse por ele eu não estaria aqui. Né? Ele me incentivou bastante nessa pesquisa. Também ao Pet, do nada, né? Tipo, molestando, assim. Emoção! Beijo, mãe, beijo, pai. Agradecer aos meus pais, brincadeira. Mas é isso, né, gente? Eu espero que outubro traga boas novas. Teremos uma nova primavera, quem sabe. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, ouvintes aí. Fiquem acompanhando a nossa página no Instagram para receber as novidades do Centro de Memória. Para quem tem interesse, não esqueça de se inscrever para a monitoria do CMPH. O prazo está acabando, gente. Vá lá se vocês têm alguma dúvida, manda um recado para nós. Instagram, e-mail, Facebook, qualquer rede social. Se quiser comentar em alguma foto, algum vídeo, comenta, né, tirando alguma dúvida, manda DM. Fiquem à vontade para receber... para retirar as dúvidas que vierem a surgir. É isso, muito obrigado a todos, a todas e a todos. Valeu, é nóis. Eu espero que tenha pão lá. Eu espero No céu? que tenha ótimo.